Nosso eterno Deus e nosso bondoso Papai. Deus do amor, um Deus querido, um Deus maravilhoso. É o Senhor, Papai, é o nosso Deus, é o pilar da nossa vida, da nossa família, do nosso lar. E é o Senhor que cultuamos e é o Senhor que queremos estudar nessa noite por meio da Tua palavra, Papai. Que o Senhor possa nos guiar, cada um de nós, possamos entender, compreender a verdade, Papai. Que o Senhor possa nos libertar dos nossos pecados, das nossas falhas, Papai, e trabalhar, continuar trabalhando nas nossas vidas para a honra e glória exclusiva do santo nome do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Papai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos continuando o capítulo 3 dos Eternos Decretos de Deus. Nós utilizamos a Confissão de Fé de Westminster como um guia para desenvolver esse nosso estudo bíblico. E hoje nós vamos para o ponto de número 6, no qual faremos a leitura. Diz assim: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a este fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Então, meus irmãos, nós vamos passar por cada ponto em específico e os irmãos fiquem à vontade para tecer seus comentários. Meus irmãos, minha esposa fez um comentário aqui. Vamos prosseguir. Os pontos principais que nós vamos tratar hoje, aqui no nosso estudo, nós vamos compreender a inseparabilidade entre o propósito de Deus, a eleição, e os meios para a salvação. Nós vamos analisar a dita cadeia de ouro da salvação, que engloba a redenção, o chamado eficaz, a justificação, a adoção, a santificação e a perseverança. Nós vamos entender a exclusividade da salvação para os eleitos, para o povo de Deus, e nós vamos extrair as aplicações práticas e um chamado à ação a partir dessa doutrina da eleição incondicional dos eternos decretos de Deus que nós vamos tratar. Primeira parte. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios caducentes a este fim. Então, Deus, meus irmãos, preordenou para a glória e todos os meios para alcançar essa glória. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso aí, irmãos. Pedro, escrevendo sua primeira carta, endereçando a esses eleitos, que foram eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Nós vemos aí, inclusive, a eleição é este ato trinitário que visa a santificação e a obediência, mostrando que o fim e os meios interligados, tanto o fim, a glória, quanto os meios, Efésios 1:4, meus irmãos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O texto enfatiza a soberania e a liberdade do propósito de Deus. A eleição é um ato eterno e incondicional, que determina tanto o fim, a glória, como eu já disse anteriormente, quanto os meios, todos os meios caducentes a este fim, a glória, estabelecendo a base
para toda a obra da salvação. E aqui nós entramos num dos pontos da famosa tulipe, a eleição incondicional, trazida aqui pela confissão de fé e pela Bíblia, principalmente nesse texto citado pelo apóstolo Paulo aos Efésios, que, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu não sei se os irmãos já pararam para refletir sobre esse texto, porque isso aqui diz respeito a antes da fundação do próprio mundo. Ou seja, antes da nossa própria mãe nascer, antes de nós mesmos sermos gerados, antes dela conhecer o meu pai, antes da minha avó conhecer o meu avô. Eu quero dizer assim, todas essas ditas aleatoriedades da nossa vida que fazem nós chegarmos aonde estamos ou sermos quem somos, está envolvido diretamente a essa eleição de Deus antes da fundação do mundo. E nesse caso, o apóstolo Paulo está falando numa eleição para a glória, para a eternidade. Mas para que cheguemos na eternidade, nós precisamos de passar por este mundo. Então, todos esses meios caducentes para este fim da glória, ou seja, o fato de nós estarmos aqui, é algo que foi elegido pelo próprio Deus. Deus pré-ordena, meus irmãos, todas as coisas, inclusive o nascimento de um eleito e também do não eleito. Mas olha esse texto de Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Quem lembra dessa passagem dita para a mãe de João Batista? João Batista, no ventre da mãe dele, já recebeu o Espírito Santo. Deus já o havia elegido, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, antes da fundação do mundo. Outra pré-ordenança de Deus, meus irmãos, o momento e os meios pelos quais um eleito ele é chamado. Paulo aos Gálatas, capítulo 1, 15 e 16. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios imediatamente. Não consultei a carne nem o sangue. Seu apóstolo Paulo falando dele mesmo. E olha em Atos 9:4, o momento em que ele conhece Jesus, que Jesus se apresenta para ele, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, meus irmãos, o momento e todos os meios pelos quais acontece esse chamado foi pré-ordenado pelo próprio Deus. Ele já estava previsto, escrito. Bem como a inserção dele na história e na comunhão dos redimidos. Atos 17, 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Então, a inserção desse salvo na história e a comunhão dele com os redimidos. Isso tudo, meus irmãos, já está devidamente orquestrado pelo nosso eterno Deus. E como nós já tratamos de alguns desses meios até a graça, nós podemos aprofundar um pouco mais e falar sobre a igreja. Que a igreja, meus irmãos, não é autora do chamado. Pode falar, irmão Wesley. Irmãos, é interessante refletir sobre esse primeiro ponto, que está sendo aprofundado agora, no seguinte sentido, buscando uma visão apologética, identificar os erros doutrinários que se opõem a essa verdade das Escrituras. A verdade que está sendo ensinada agora, de que não só a eleição, mas os meios pelos quais um eleito ele é chamado e a sua eleição e a sua salvação ela é manifesta na história. Isso é muito importante porque a gente escuta muitos argumentos baseados em espantalhos, né, contra a soteriologia reformada, por exemplo, no que diz respeito
a perseverança dos santos, uma vez salvo, sempre salvo, a própria eleição incondicional, no sentido de que se a pessoa então é salva, se ela é eleita, então ela pode fazer o que ela quiser. As pessoas sempre estão interpretando tudo à luz da própria cosmovisão. Então, essa pessoa que fala esse tipo de coisa, ela tá pegando a teologia reformada e interpretando a teologia reformada com base nos pressupostos que ela tem de salvação pelas obras, de que a pessoa ela vai ser salva por aquilo que ela faz ou deixa de fazer, e não realmente pela graça manifesta por meio da eleição eterna de Deus. Então é bom refletir nisso, que os meios são também objetos da provisão divina, porque essa é a certeza que temos. Não de que, já que somos eleitos, nós então, pela nossa própria força, seremos salvos. Não, isso é totalmente contraditório com a eleição, né? A eleição, ela é manifesta na história, e aí nós vamos aprofundar disso no restante da aula, pelo resumo que o William passou, exatamente manifestando a soberania de Deus nas demais partes do processo. Então, um eleito, ele crê. Mas por que ele crê? Porque a ele foi dada a fé. Então, como que faz para ser salvo? Basta crer, né? Aquele que crer será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Então, como ser salvo? É só crer. Agora, como crer? A fé, em Efésios 2, vai dizer que é um dom de Deus. Então, tudo está conectado, né? E é muito importante, realmente, a gente associar umbilicalmente não só a eleição, mas a manifestação da salvação na história. O chamado, todas as boas obras dos eleitos, que são as que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, é muito importante mesmo a gente entender isso para compreender os erros dos opositores à teologia bíblica, né? Dos erros de quem rejeita a soberania de Deus, rejeita um Deus soberano, rejeita uma salvação soberana e indevidamente faz até piada, né? Fala coisa que não sabe sobre o pecado de um salvo, enfim. É muito importante entender que Deus não só salva, mas Deus nos mantém também salvos, isso vai ser tratado mais no final, e toda a salvação pertence a Ele, não só a eleição. Exatamente. Então, nós vamos agora refletir um pouco sobre a igreja. A igreja, meus irmãos, e eu não estou falando de uma placa, aqui eu estou falando da igreja, a igreja mesmo, o povo de Deus, a igreja invisível. E a igreja não é a autora desse chamado, e sim um instrumento de Deus. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meus irmãos, para pregar tem que ser enviado. Enviado por quem? Enviado por Deus. 1 Coríntios 3, 6, 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A igreja anuncia, mas quem chama é Deus. A igreja, como eu dito, é só um instrumento. E Deus utiliza a igreja de forma ordinária para comunicar a graça vocativa dele. Mas Deus não depende da igreja. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o próprio caminho que a igreja faz, anunciando, comunicando a graça do Senhor, foi o próprio Deus que preparou. Foi o próprio Deus que conduziu. A igreja não determina nada, ela simplesmente executa o que Deus ordena. E aqui, meus irmãos, vale a gente fazer uma reflexão também, pode ser um assunto batido, mas aquelas igrejas com orações deterministas,
aquelas igrejas, aquelas pessoas ditas autoritárias que ordenam que Deus faça o que aquela pessoa quer. E ela não entende a, o real verdadeiro significado da palavra do Senhor. Que ela que faz o que Deus quer. Que a vontade dessa pessoa tem que estar alinhada com a vontade de Deus para que aquilo que ela está pedindo aconteça. Então, meus irmãos, igreja, pessoas não determinam nada. Simplesmente a igreja em específico, bem como também o ímpio, executa aquilo que Deus ordena. João 6:63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Se o Espírito Santo não operar, toda a ação e todo o esforço da igreja são inúteis. A igreja, ela nasce da eleição e não é a mediadora determinante da salvação. Então, que nós possamos nos colocar nos nossos lugares de servos do Senhor. E um outro assunto interessante é sobre evangelizar, meus irmãos. Evangelizar é um imperativo divino, não é uma decisão humana. Deus pré-ordena o eleito que será chamado. Atos 13:48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Então, o eleito, meus irmãos, que será chamado, é uma pré-ordenança do próprio Deus. Aquele que será usado para chamar esse eleito também é uma pré-ordenança pelo próprio Deus. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esse texto é Deus ordenando Ananias ir ao encontro de Saulo, de Paulo. Então, olha, Deus pré-ordenando aquele que é usado para chamar o eleito do Senhor. Tá vendo? Tudo parte do próprio Deus, meus irmãos. O instrumento, a igreja ou o crente, age consciente ou inconscientemente cumprindo o plano eterno de Deus, porque ele é soberano, ele está no controle e tudo será para a glória dele. Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Aí, meus irmãos, de forma consciente e inconsciente, ele faz isso, partiu de um eterno decreto do nosso Deus, do nosso eterno Deus. Algum comentário ou alguma dúvida? Vamos avançar. Continuando o texto da confissão. Sim, Michael. É que está cortando a tua ainda. Olha só, não, que tu tinha falado ali das determinismo, né? A gente, assim, que já participou de várias coisas, né? Teve uma época que veio na igreja aqui, a Jocum, e eles vieram dar uma... É um curso que eles fazem dentro das igrejas, assim, né? E aí eles tinham orações prontas para tudo que tu quisesse de Deus, assim, né? Determinando... Jesus é como se fosse teu escravo ali, né? Tinha orações para tudo que é tipo de coisas, e aí tu treinava aquelas orações e Jesus te obedecia dentro daquelas orações, assim, né? E o povo ama isso, né? É uma coisa... Foi um período terrível, assim, agora há pouco tempo, há 2 anos atrás, numa igreja que eu estava, e aí eu já estava entrando na teologia reformada, né? E aí, quando eu vi aquilo, assim, Deus já vai abrindo os olhos da gente, assim, né? Como é que vai determinar alguma coisa para Cristo, né? E aí, só que assim, era um curso deles, né? Dentro da igreja, assim, e era nesse sentido, eram várias orações, eles deram para todo mundo, né? Da igreja, assim, e aquelas orações, tu decorava elas, e aí eles ensinavam as pessoas a mandar em Cristo, assim. Era diabolicamente terrível.
Como um servo vai ordenar ao seu senhor o que o senhor deve fazer, né? Mas, ó, pra vocês verem, rapidinho. Se essas coisas pequenas já são absurdo, né? Que o Michael tá falando. Que absurdo ordenar a Cristo uma coisa tão simples, às vezes, como algo material que eu preciso. Quem dirá sobre a própria salvação? Então, a soberania do homem, o antropocentrismo é de fato um absurdo. Exatamente, meus irmãos. Então, continuando. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo. São eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. E aqui, meus irmãos, estabelece esse estado universal de pecado, que nós já bem conhecemos, e de incapacidade do eleito antes da intervenção divina. Se um eleito já está caído em Adão, ele não possui a capacidade de se redimir ou de se chamar de forma eficaz, o que torna necessária a subsequente obra soberana de Deus. Nós estamos diante da depravação total, meus irmãos, que nós bem conhecemos. Caídos em Adão, mortos em nossos delitos e pecados, nunca seríamos capazes de nos achegar até Deus, se ele não nos levar até o Cristo. É isso? Os eleitos são remidos por Cristo e eficazmente chamados pelo Espírito. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Cristo se deu para a redenção que tem um propósito purificador e exclusivo, meus irmãos. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde um princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. E esse adjetivo, utilizado pela confissão, eficazmente, é a chave. Por quê, meus irmãos? O chamado de Deus não é meramente um convite externo. Venha a mim, todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, como a pregação do Evangelho. Não é isso, meus irmãos, não é isso. Esse convite, esse chamado de Deus, na verdade, ele é uma operação da fé. Que, como nós já sabemos, nós não conseguimos produzir a fé, meus irmãos. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, como diz o texto de Efésios, pois pela graça sois salvos, não e por meio da fé. Não, e não vem de vós. É dom de Deus. O texto garante que todos os que são eficazmente chamados são, em seguida, justificados, adotados, santificados e salvos, mostrando a eficácia inquestionável da graça de Deus. E aqui nós estamos diante de outro ponto da famosa tulipe, que é a graça irresistível, porque a chamada é eficaz, ou seja, Deus nos chama sem erro, sem margem para perda. É eficaz, é concreto, é eterno, é ligado, é rígido, meus irmãos. É irresistível. Graças a Deus que fomos chamados por Ele. Porque se dependesse de nós, nós nunca, e nós sabemos disso, seríamos capazes de escolher o nosso Senhor. Pode falar, irmão. Então é sobre esse aspecto do chamado eficaz, da graça irresistível. Ele também é compreendido erroneamente pelos inimigos da fé, também por interpretar com base na sua própria cosmovisão. Então, eles misturam salvação por obras e soberania humana
para interpretar essa graça irresistível. E aí eles falam como é que a graça ela é irresistível. Eles não conseguem entender, na verdade, como que essa graça pode ser irresistível, né? Sendo que a vontade humana permanece inviolável, como nós já vimos nos outros artigos, ainda no capítulo 3 dos Eternos Decretos de Deus. E o ponto é que, pelo que tudo que nós estamos vendo, ela é irresistível porque Deus, ele não que ele nos obriga mecanicamente a aceitar o seu chamado, mas é que ele nos transforma em a inclinação dos nossos desejos e vontades, né? Então, por isso que é irresistível. Não é que eu, Wesley, eu não quero recebê-lo e ele me obriga a recebê-lo. Não. Ele faz com que os meus anseios sejam recebê-lo, né? Não é a irresistibilidade, ela não é mecânica. Ela é pré-vontade, né? Esse que é um aspecto bom que muita gente não entende. Muita gente não entende. Isso, ele nos faz querer, né? E graças a Deus por isso. Porque se ele não fizesse isso, nós já sabemos que não queremos. Nós buscaremos exclusivamente a nossa satisfação pessoal. E aí o caminho inverso, irmão, que é o da condenação também. Nós também vamos chegar nesse ponto, mas o da eleição e pré-ordenação à condenação eterna. Da mesma forma, não é como se, a gente já até falou sobre isso em outras aulas, não é como se o ímpio condenado ele estivesse doido para crer e ele fosse impedido de crer por Deus. Então, é inversamente proporcional, é a mesma coisa. O ímpio não está ansiando por crer e ele é impedido por Deus. Não. Ele odeia e rejeita voluntariamente a Deus, né? E, da mesma forma, o eleito não é como se ele não quisesse e Deus o obrigasse. Não. Deus transforma a sua vontade. Então, os dois caminhos têm que ser entendidos dessa forma. Sim, irmão Michael. A gente estava conversando sobre isso essa semana aqui em casa também, eu e o Davi, e aí nós assim, né, a hora ali dos apóstolos, né, que aí Judas estava junto dos apóstolos, né, ninguém percebeu que ele era, na hora que Jesus diz, um entre vocês vai me trair, né, e ninguém sabia quem era. Então, assim, o Judas, ele conseguiu botar assim, né, esconder bem quem ele era, né. Aí o Davi pegou e disse, foi até o melhor o maior enganador dos apóstolos. Eu peguei assim, ó, não é nesse sentido. A pessoa que ela não é salva e ela acha que ela é salva, ela vive um engano da vida dela mesmo sem ter recebido essa graça irresistível de Deus. Ela pensa que crê num Cristo verdadeiro. Essas pessoas que estão nessas igrejas falsas, elas creem que creem num Cristo verdadeiro. Elas não estão enganadas por Deus, elas estão enganadas por elas mesmas, como Deus diz, né? Ele, assim, as pessoas, nós enganamos a nós mesmos. Elas estão dentro das igrejas, achando, né? Porque quando tu conversa com uma pessoa que está numa igreja falsa, ela tem aquela convicção de que ela crê em Cristo, né? E ela não crê. E esse chamado eficaz que a gente vê, que a Bíblia nos mostra, né? E quando a gente começa a conhecer, porque tu vai conversar com uma pessoa de uma igreja falsa e mostrar o Cristo verdadeiro, ela se ira contra ti. Não é assim, Jesus. Eu já fiz isso, né? Aí tem uma hora que Deus ele vem e mostra pra gente. Então, é essa graça irresistível que nos alcança, que muda nosso interior. É isso aí, né? Nesse início de salvação, né? Que já vem, né? É a eleição, né? Aí vem a regeneração, a santificação, a adoção, a justificação, ela é implantada em nós começamos a crer de uma forma diferente, porque essas pessoas, elas não conseguem crer. Eu não conseguia crer, quando eu comecei a conhecer a graça, a palavra verdadeira, eu disse, não, Jesus, Deus não é assim, eu disse, né, eu creio em Deus, eu tenho áudio meu falando, gravado por uma pessoa que me mostrou, né, e eu dizendo assim, eu creio em Deus, mas não do Deus da Bíblia, né, porque eu não queria aquele Deus da Bíblia. E aí, quando vê, Deus foi me transformando, e aí, de uma hora para outra, tu começa a acreditar que essa graça é irresistível, e foi tudo por amor.
Não foi uma coisa forçada, foi... Eu peguei e disse para a pessoa assim, ó, eu vou ler a Bíblia e vou seguir orando, mas não quero mais saber dessa teologia. E comecei a ler a Bíblia. Quando eu fui lendo a Bíblia, foi me transformando totalmente por dentro, né? E eu cheguei assim, como que eu nunca entendi isso antes? É o que acontece com essas pessoas, né? É uma graça irresistível, é no amor, né? É muito diferente do que a gente viu sempre falar, né? Exatamente, e o caso do apóstolo Paulo mesmo, como nós já vimos. Chegou um momento em que ele teve um encontro com Cristo. Antes disso, ele perseguia, matava todos aqueles que eram do Senhor. Mas em nome de Deus. É. Em nome de Deus, você Oi? achava que... Esse que é o ponto. Em nome de Deus. O Em nome ponto de não é Deus. um ateu que se converte e vira um cristão. Nós estamos falando de falsos cristãos, né? Nós estamos falando do apóstolo Paulo nesse sentido. Ele fazia em nome de Deus e então ele É, conheceu Deus verdadeiro. isso. Maravilha, né? Enfim, meus irmãos, o chamado eficaz é essa aplicação da eleição, operada pelo Espírito, que resulta em fé e santificação para nós. Nós vamos entender melhor isso. João 6, 64 e 65. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar, o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe for concedido. A vinda a Cristo não é um ato puramente humano. Não vem de nós, meus irmãos. É um resultado dessa atração divina, que é o chamado eficaz. É um imã de Deus que nos puxa para próximo dele. E bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e os que havia de entregar. Porque o próprio Pai leva até o Cristo aqueles que ele quer. Os eleitos, meus irmãos. Passando para um outro ponto. São justificados, adotados. Os eleitos são justificados e adotados. Romanos 8:30. E aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. A justificação é um elo inquebrável da cadeia da salvação. Um ato forense de Deus que declara o pecador justo em Cristo. Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E a adoção é o ato de Deus que nos insere em sua família, conferindo-nos todos os privilégios de filhos. Então, meus irmãos, a justificação é isso. Nós somos pecadores, todo mundo sabe, todo dia nós pecamos, a nossa natureza adâmica, ela grita, e a pecação é o Cristo perfeito, imaculado, sem pecado, pegar os nossos pecados e levar para si. E isso nos torna justos em Cristo. E essa é a justificação, esse elo inquebrável dessa cadeia da salvação do Senhor, no qual Deus declara nós, pecadores, justos em Cristo, punindo Cristo por causa dos nossos pecados. Essa é a justificação. E a adoção, esse ato de Deus, que nos insere na família dele, conferindo-nos todos os privilégios de filhos, mesmo nós não sendo filhos de sangue, né? E sim por adoção. Graças a Deus. Continuando, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Os eleitos são santificados e guardados pelo poder de Deus, segundo a Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor,
por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé de verdade. E aqui nós temos um outro ponto, meus irmãos, da tulipe. A perseverança dos santos, onde, guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Meus irmãos, santificados e guardados pelo poder de Deus. E isso nos faz, meus irmãos, perseverar. Mesmo com os nossos pecados, nós continuamos, meus irmãos, buscando sermos mais próximos do que Jesus foi, nos arrependendo, nos transformando, nos santificando aos poucos. Mas nós sabemos que nós ainda não conseguiremos neste mundo nos distanciar completamente do pecado, mas o próprio Deus nos guarda e faz com que possamos perseverar e nos preserva, sendo santos, graças a Ele. A santificação é o processo de sermos separados para Deus e conformados à imagem de Cristo, sendo o Espírito Santo o agente principal. O Espírito Santo, aquele que quando Jesus subiu, ele disse que deixaria, é o Santo Espírito de Deus que agora habita em nós e que age em nós, nos fazendo sermos santos a cada dia. Isso é um processo. 1 Pedro 1,5, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, meus irmãos. É guardado. Deus tem guardado o seu povo, tem preservado o seu povo. A segurança do crente não está em sua própria capacidade de perseverar, e sim no poder de Deus que o guarda. A fé é o meio pelo qual essa preservação ocorre, meus irmãos. Mas o poder é de Deus. E isso garante que a obra iniciada por Deus, que é a eleição que nós estamos tratando nesse ponto, será completada por Ele, na glória, fechando a cadeia de ouro da salvação, que nós vamos entender melhor ainda mais adiante. Então, a perseverança dos santos não é por nossa própria força, mas pelo poder de Deus que nos guarda até o fim. João 10, 27, 28 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ninguém, meus irmãos. Ninguém. Algum comentário até aqui, amados? Então vamos prosseguir. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim o apóstolo Paulo termina o capítulo 8 de Romanos, né? Exatamente, reforçando essa segurança, a segurança que nós temos, não em nós, mas no Cristo. Amém, meus irmãos. Que o nosso Deus, o nosso Cristo, não é um Deus fraco, é um Deus forte. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja salvo. Só existem dois povos, meus irmãos: os eleitos, os salvos, e os ímpios, os condenados. João 17, 9. Essa oração os irmãos conhecem, ela é linda. O próprio Jesus intercedendo por nós. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essa oração intercessória do Cristo é específica por aqueles que o Pai
Deus eterno lhe deu, indicando uma redenção e uma intercessão particular. É algo exclusivo, específico de um povo, meus irmãos. E aqui nós estamos lidando com mais um ponto da Tolê, que é a expiação limitada. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo. Essa é uma das declarações mais fortes da confissão sobre esse ponto, que ela estabelece uma correspondência exata entre os eleitos e aqueles que são remidos por Cristo. Isso significa que a redenção de Cristo não é uma possibilidade geral, mas uma garantia específica para o povo de Deus. 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Esse texto que demonstra a apostasia, que aqueles que caem, na verdade, não eram verdadeiramente eleitos, confirmando a perseverança dos santos e a exclusividade da eleição. Que a pessoa pode ler esse texto e falar: olha, perdeu a salvação. Eles estavam salvos e agora não estão mais. Mas na verdade não, meus irmãos. Se eles saíram do meio do povo de Deus, é porque eles nunca eram do povo de Deus. É o joio no meio do trigo. A salvação é uma obra totalmente divina. Deus predestina, elege, chama, justifica, regenera e santifica. E agora nós vamos entender cada um desses pontos de uma forma muito clara. Primeiro, Deus predestina. A predestinação é o decreto eterno de Deus, pelo qual ele determina, antes mesmo da fundação do mundo, quando nós já vimos, todas as coisas que vão ocorrer. Essa salvação vai acontecer. Depois da predestinação, acontece a eleição, que é a escolha soberana do Deus eterno dentro da humanidade caída de Adão, por causa do pecado, de alguns indivíduos para serem salvos em Cristo, como nós já vimos. Depois dessa eleição, é o chamado, que é a obra do Espírito Santo, que aplica essa salvação do eleito de Deus, tornando esse chamado externo do evangelho eficaz e infalivelmente eficiente para produzir em nós fé e arrependimento. Vocês estão entendendo, meus irmãos, que existe uma cronologia, uma estrutura, uma sequência? Depois desse chamado, dessa obra do Espírito Santo, vem a justificação, que é o ato jurídico de Deus, pelo qual ele declara o pecador como nós, que crê em Cristo justo, imputando-lhe a justiça perfeita para Cristo. Aí a punição que Cristo recebeu, a ira que foi derramada em Cristo Jesus, meus irmãos, foi consumada, foi consumado a justificação. E agora nós, que cremos, pecadores, por causa disso, somos declarados justos. Natural pelo qual o Espírito Santo dá uma nova vida espiritual para o pecador morto como eu, capacitando-me e também vocês, meus irmãos, a crer. Nós só somos capazes de crer quando somos regenerados, nascidos de novo, como o próprio Jesus disse. Como o próprio Jesus disse, tem que nascer de novo. E o Espírito Santo nos dá essa nova vida. Como o apóstolo Paulo diz, crucificado com Cristo e nova criatura, meus irmãos. Regeneração. E a santificação após, que essa obra é contínua do Espírito Santo que transforma o crente para torná-lo mais semelhante a Cristo, mortificando o pecado, os desejos, as inclinações naturais e vivificando a justiça. Isso é um processo, meus irmãos. Isso é um dia a dia, isso é uma obra do Espírito Santo contínua. Então Deus, em seu decreto eterno, predestina e elege no tempo dele, chama de forma eficaz, regenera, justifica e santifica e garante a salvação completa e infalível para o seu povo, para os seus eleitos.
Isso é maravilhoso, meus irmãos. Concluindo, não sei como que está o tempo aqui. A doutrina da eleição não é uma especulação fria, como todo mundo imagina. Somos marionetes. Não, meus irmãos, é a fonte de todo o nosso consolo e de segurança. É isso que nos dá segurança, é saber que fomos elegidos e que não escolhemos, porque se nós escolhemos, os irmãos conhecem os seus próprios corações, bem como eu conheço o meu. A doutrina da eleição nos ensina que a salvação é uma obra monergística de Deus. Monergismo, por quê? Ninguém coopera para a salvação, somente Deus. Diferente do sinergismo, que nós já sabemos que é quando nós cooperamos para a salvação. Onde o propósito eterno, que é a eleição para a glória, está inseparavelmente ligado aos meios eficazes, que nós já conversamos. A redenção, chamada, a justificação, a adoção, santificação e perseverança, meus irmãos. Então, essa doutrina da eleição, ela nos ensina que essa salvação é uma obra única e exclusiva de Deus. A cadeia de ouro, que nós, da predestinação até a glorificação, nós não falamos, na verdade, da glorificação, mas é o momento no qual estaremos totalmente livres dos nossos pecados e com as vestes todas brancas na eternidade, com todos os nossos irmãos e com o nosso Senhor. Mas essa cadeia de ouro da salvação, que é descrita em Romanos 8:30, não sei se os irmãos estão lembrados desse texto, vou lê-lo novamente aqui para os irmãos. Romanos 8:30. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Essa cadeia de ouro da salvação garante que a vontade soberana de Deus será cumprida em cada um dos seus eleitos, na eternidade passada até a eternidade futura. A exclusividade da salvação para os eleitos, conforme João 17:9, nos lembra da seriedade da graça e da necessidade de examinar a nós mesmos, porque não é para todo mundo, meus irmãos. E algumas aplicações para nós. Examine as evidências dessa graça. A certeza da eleição, ela não vem de uma revelação direta, mas das evidências da graça em nossa vida. Fazei cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. 2 Pedro 1:10. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar o arrependimento contínuo, a fé genuína e o amor crescente a Deus e ao próximo. Porque isso vai ser um sinal de que o Espírito Santo tem agido em nós, que estamos sendo continuamente santificados, após já termos sido eleitos e justificados por meio de Cristo. Possamos também, meus irmãos, cultivar a humildade e a gratidão. Se a salvação é inteiramente de Deus, não há espaço para nosso orgulho. Nós não somos os bonzão, né? Nós não podemos nos salvar, meus irmãos. Nós temos que viver em profunda gratidão pelo dom imerecido da eleição por meio do Cristo, por meio de Deus, respondendo a essa graça com uma vida de adoração e de serviço abnegado. Meus irmãos, nós temos também que descansar nessa soberania do Eterno. Em meio às lutas e às tentações do nosso dia a dia, nós temos que confiar nessa doutrina da perseverança. O mesmo poder que o chamou eficazmente é o poder que vai nos guardar até o fim. 1 Pedro 1:5, como nós vimos. Então, a nossa segurança não está nas nossas forças. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não, meus irmãos. A nossa fidelidade está em Deus. Nós devemos também ser um instrumento do chamado. O Evangelho é o meio que Deus ordenou para chamar os eleitos. Então, nós não temos que nos omitir. Temos que pregar a palavra com fervor e com confiança, sabendo que é o Espírito Santo que vai operar
através das nossas palavras, para trazer os eleitos à fé e levá-los até o Cristo. E que possamos, meus irmãos, por fim, viver para a glória dele. Lembrar que o propósito final da eleição é a glória, é a eternidade. Então nós não temos que viver, meus irmãos, apegados às coisas desse mundo. Porque daqui 100 anos, todo mundo que está aqui no grupo, todo mundo que eu conheço já não vai estar mais aqui. Já não vai estar mais aqui. Então, que vivamos cada dia com essa perspectiva da eternidade, buscando a Deus eterno e glorioso. Amém, meus irmãos? Talvez foi muito corrido, muita informação, Graças a Deus. mas sei que é uma bênção. Aquela palavra eu coloquei lá no grupo do Ademir, aquela, né? Até eu postei uma frase, né? Que diz, né? Que a graça não nos humilhou, né? É porque ela não nos alcançou, né? Porque a graça, ela faz com que a gente se rebaixe ao extremismo, porque a gente não faz nada, né? Não merece nada. Tudo é Deus, né? Tudo é Cristo. E a gente não é nada. E aí humilha a gente, né? Então, se a gente não tem essa humilhação, né? Nós não fomos alcançados por essa graça maravilhosa, né? E isso não é nem falado nas igrejas hoje, né? A gente é uma coisa... É tudo para o homem, né? Eles dizem, né, assim, que Deus, ele criou tudo. O universo ele cuida do universo, céu, estrelas, sol, tudo, né? Mas na minha salvação, não, né? Ele faz tudo que ele quer, mas eu tenho o poder de fazer o que eu quero, né? É uma coisa totalmente fora da Bíblia, né? E isso todo mundo crê, né? É entendível para nós, né? É verdade, é Graças a verdade. Deus. E a gente também, meus irmãos, e nós já até conversamos sobre isso, eu, o meu irmão Wesley e o Gabriel, às vezes também por causa do nosso pecado, pode às vezes até pairar uma dúvida mesmo na nossa cabeça. Será que realmente eu sou um eleito? Que olha o que eu acabei de fazer. Eu conheço a palavra, eu falo que eu sou crente, eu estudo a Bíblia, mas olha o que eu acabei de fazer. E às vezes eu fiz ainda com prazer, querendo, meus irmãos. Nós não estamos imunes ao pecado, né? Mas nós também não devemos deixar que essa dúvida venha pairar sobre a nossa cabeça, porque nós estamos duvidando do próprio Deus, que diz que ninguém vai nos arrebatar da mão dele. Mas nós temos que buscar o arrependimento dos nossos pecados, não de fato reiterar, nos entristecer por eles. Nós não estamos conseguindo, devemos clamar que ele nos ajude, mas não duvidar da nossa salvação. O único povo que é capaz de ter certeza da salvação é o povo que conhece o Deus da eleição incondicional, o Deus reformado, o Deus bíblico. Os demais, meus irmãos, eles têm que ter medo mesmo, que eles podem perder a salvação a qualquer hora, mas nós não. Nós temos que ter segurança no Senhor. Né? Tu viu aquela palavra a primeira, aquela dos ateus evangélicos, a palavra 2, aquela que eu tinha colocado? Eu disse, se vocês tiverem coragem, assista. Oh, eu ainda não assisti, mas tá na minha aba aqui, inclusive, mas ainda não assisti. Sério, essa daí, ela te deixa nessa dúvida de tu ser eleito e não ser eleito todos os dias, quando tu peca, né? Porque tu peca todos os dias. A gente olha assim, né? Como que a gente peca, né? E essa palavra aí, ela já começa te destruindo, assim, né? Como é que a gente peca? E a gente sabe que a gente é eleito, porque é o Espírito Santo que nos testifica, né? Por a gente mesmo, a gente não... A adoção, né? A humana. Se eu fosse adotar uma criança, a primeira coisa que eu ia ver seria o histórico dela. E dependendo do histórico dela, dos pais, doenças, todas, né? Eu escolheria adotar ou não. E eu iria escolher a melhor. Né? E Deus, quando ele nos adotou na graça, né? Na eleição dele, ele conhecia toda a nossa ficha. E nos adotou desse jeito, né? Então, quando a gente olha, quando a Bíblia fala que nós somos adotados, né? E a gente vai saber o que é essa adoção, a gente olha, né? Deus nos escolheu conhecendo toda a nossa maldade, nossa ruindade, o que nós íamos fazer de ruim, né? Então,
essa é a certeza da eleição nossa, porque se ele fosse escolher os melhores, não me escolhia, né? Não tem nenhum, né? Então, essa é a certeza que nós temos, né? Mas quando a gente peca, a gente fica com essa... É um peso muito grande que a gente era para ter, né? Assistam, bota para assistir já, só assiste o início dela, tu vai querer ver o resto. O início dela já te dá e aí tu... Mas é esse sentimento que tem aí, que todo eleito tem que ter. Se eu achar que eu posso pecar, né, por ser salvo, aí eu não sou salvo, não sou eleito, né? É uma controvérsia, né? Mas aí a salvação dependeria da ausência de pecado, né? Sim, E não seria pela eleição. Então, como ele disse, essa paz que ele aplicou ali a nós no fim, e essa segurança, só mesmo quem conhece, só repousa na eleição. eu falo que É, eu tô falando do mesmo padrão que ele disse, dizendo assim, a gente, quando a gente peca, o nosso coração sim, vem o aquela... sentimento, É um sentimento, esse como é que eu sentimento te disso. Não, obedeço, isso né? é verdade. Esse Como Deus que eu posso? Como que maravilhoso. pode, né? É, Que absurdo. E assim, a gente tem que se envergonhar mesmo. Eu falo assim, além disso, sobre o aspecto mesmo da paz. Muita gente, e a nossa geração, acho que ainda mais por causa do acúmulo de informações e acesso à internet e tudo, em ansiedade, pecado atrás de pecado. É uma geração sem paz. Muito mais, né? Talvez mais do que as outras, não sei. O ímpio nunca tem paz, né? Em toda a história. Mas nossa geração, ela é marcada por isso. Só que, como confortar essas pessoas? Não existe, né? Eu, mas o William, nós fomos buscar um produto que nós compramos na OLX um dia desses para trás, lá em Belo Horizonte. Aí, Contagem, aí, a moça lá muito agitada, né, irmão? Lembra? A moça da geladeira, muito agitada e aquela, aquela loucura, aquela doideira. E aí, nós manifestamos certa tranquilidade. Isso não significa que ela estava certa quanto a nós, mas ela percebeu que nós éramos muito calmos. E ela falou no final: Nossa, mas que calma, que tranquilidade. Eu gostaria de ser assim e tudo. Foi a percepção dela, né? Internamente nós tínhamos outros sentimentos, talvez, né, irmão? Raiva, impaciência com a situação, as circunstâncias. Mas assim, nós manifestamos calmo mesmo. E não é sobre isso, é sobre ela, não sobre nós. E aí ela falou: Não, eu gostaria de ter paz, assim, de ter tranquilidade. E aí a gente ficou até sem saber um pouco o que falar. Aí nós falamos sobre nós. Eu falei: eu não tenho que esquentar a cabeça, senhora. Eu não tenho que esquentar a cabeça. Tá tudo resolvido, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem um Deus que é Ele que faz tudo. Eu tô tranquilo, eu não tenho que me aperrear, como se diz no Nordeste. Só que isso não vale pra ela. E não vale pra ninguém. Eu não posso virar pra pessoa e falar: Ei, fique tranquila, porque Deus tá cuidando de tudo. Pra ela, isso pode não valer. Então, o que eu tenho que falar é: creia no Deus. E então você terá paz. Se não, desespere-se. Você tem que se desesperar. A única coisa que você pode fazer é entrar em desespero, porque o Deus não é o seu Deus. Se desespere e enlouqueça, porque não há paz nem felicidade fora do Cristo. Então, é isso, né? Só mesmo na eleição, na ideia de que a salvação está completamente fora de nós, apesar dela ser manifesta em nós, mas ela não depende nada de nós. É só isso que pode nos dar paz, né? Porque nós pecamos tanto, como vocês estão falando. É. Amém, meus irmãos. E, irmão Michael, você pode fazer uma oração para a gente encerrar? Amém. amém, Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, por o Senhor nos mostrar cada dia mais, Senhor, quem o Senhor é e quem nós somos, Senhor. O Senhor nos mostra cada dia, Senhor, que nós somos completamente necessitados de Ti, Senhor. Não somos nada sem o Senhor,
Não merecemos nada, mas sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor já predestinou, já cuidou de tudo, Senhor, desde a eternidade. Nós nem temos como saber o que é a eternidade, porque como o Senhor criou o tempo para nós, nós conhecemos o que vivemos aqui. Então, nós só falamos das tuas maravilhas, falamos de quem tu és, te conhecemos através da tua palavra, mas só quando estivermos contigo, Pai, se o Senhor permitir, nós saberemos quem realmente o Senhor é por completo, porque o Senhor é infinito, nem isso nós teremos não te conheceremos nunca por completo, Pai, porque viveremos a eternidade toda, Senhor, te conhecendo, te amando, Senhor, conhecendo tuas maravilhas. E isso é o nosso anseio, Pai, o anseio dos teus eleitos, de te conhecer mais, Senhor. Ansiamos a tua volta. Sabemos, Senhor, que o Senhor está com nós, mas desejamos, Senhor, a tua volta. Desejamos, Senhor, que o Senhor venha nos buscar, Senhor, para vivermos ser eternamente contigo, Pai. Te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, te agradecemos pela vida dos irmãos, te agradecemos, Senhor, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado através da tua palavra, o Senhor ter capacitado, Senhor, esses irmãos para falar, Senhor, cada vez mais de ti, que eles possam, Senhor, viver isso que eles falam na vida deles, na família deles, Pai, que eles possam ensinar os filhos, assim como nós, ensinar nossos filhos, e viver verdadeiramente, Pai, a tua palavra e a tua vontade, Pai. E os teus planos que já foram todos escritos, predestinados, Senhor, para os teus eleitos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.